Hey everyone! Meu nome é Camille Nery, estudante de inglês há 2 anos, e hoje eu vim ensinar vocês a como pronunciar corretamente os números cardinais em inglês, que são aqueles números 1, 2, 3 e por assim em diante. Se vocês gostarem do meu vídeo e se vocês sentirem que realmente ajudou vocês, no final do vídeo vocês podem, por favor, deixar um like e se inscrever no canal, porque eu vou ficar muito feliz, isso vai me ajudar muito. E é isso, vamos lá. Bom, partindo do princípio, vamos começar com os números mais básicos do inglês. Começando da esquerda para a direita, esse número é o número 1 em português e em inglês ele fica one. One. Esse segundo número é o número 2 e em inglês ele fica two. Two. Você tem que fazer esse sonzinho mesmo para fazer o som do 2. Two. Two. O 3, que é um pouquinho complicado às vezes, porque dependendo do som que você vai fazer, ele pode se tornar uma palavra totalmente diferente. O 3, ele se pronuncia dessa maneira. Three, three, three. No 3, ele é escrito com T-H-R-E-E. Esse TH no começo, ele faz com que o som não seja nem free e nem tree. O som fica three. Você tem que colocar a sua língua entre seus dentes e fazer um som bem específico do inglês, que é o som do TH, para poder falar o 3. Então, o som fica mais ou menos assim. Você tem que botar a língua entre os dentes. Three, three, three. Pode ser um pouquinho difícil no começo, mas com a prática você vai conseguindo. O quarto número é o four. 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 O quinto, five. 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 Aqui embaixo, o sexto número é o six. É um som de entre o I e o E. É um six. Six. Seven. 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 Eight. 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 Nine. Nine. E por último, o zero. 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 10, que é o número 10. Bom, esses aqui são os números teen, os números adolescentes, pois todos eles no final são terminados com a palavra com o sonzinho teen. Bom, eles não são números difíceis, mas são números que, dependendo do som, se você está fazendo o som correto, ele pode se confundir com outro número. Por exemplo, o 13, que é esse número aqui, né? Ele tem um som de 13, 13. Mas se você coloca a sua força para falar assim, 13, ele pode se confundir com o número 30, que é 30, sabe? Então, assim, sempre que você for falar esses números, você coloca a sua força na palavra teen, porque vai marcar que é um número desses aqui, e não um número maior, né? Como acontece com 13. Você vai ter que falar 13 e não 13. E começando da esquerda para a direita, vamos começar com esse número, que ele pode tanto ser pronunciado 11 or 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. Depois do 19 vem o 20 or 20, que é o 20. E aí, esse número ele pode ter algumas variações de pronúncia, né? Porque cada lugar tem seu sotaque, tem sua diferença. Então, por exemplo, no inglês britânico, você pode ouvir 20. E no inglês americano, você pode ouvir 20. 20. E aí, são diferenças sutis, mas que estão presentes, né, na língua.
E aí você pode escolher qual você quer aprender, or 20 or 20. E depois do 20 vem o 21. E como é que acontece? O que é que eu vou dizer agora? O que é que você vai fazer é, se aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 1 no finalzinho, então eu vou dizer 21, 21 or 21. Aqui eu tenho o número 20 e aqui no finalzinho eu tenho 2. Então o que eu vou dizer? 22 or 22. Aqui eu tenho o número 20 e no final eu tenho 23. Então o que eu vou dizer? 23 or 23. Aqui eu tenho o número 20 e aqui eu tenho o número 24. Eu tenho o número 4. Então o que eu vou dizer? 24, 24. E por assim em diante, até chegar no 29, que é 29, 29. E aí você parte pro 30, que agora já é 30, 30, 30 or 30. E aí começa tudo de novo. 31, 32, 33, 34, 35 e assim por diante, até chegar no 39 e ir pro 40. E assim vai sendo até acabar essa sequência. Então, temos o 20 or 20, 30 or 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Depois que falamos o número 90 e fomos contando até chegar ao 99, que é o 99, a gente chega no 100. E para falarmos o 100, a gente pode falar tanto 100 or 100, porque significa a mesma coisa. Todos eles significam o número 1. Esse 1 e o significam 1. E 100, ele tem um significado mais ou menos de centena. 300, 300, 300. 400, 400, 400. 900, 900, 900. E depois que terminamos, a gente vai para outra casa de números, que é o milhar, né? Que é o thousand. E a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Bom, de exemplo, eu vou dar o número 127, que em inglês fica 127. E por que esse número é falado assim? Porque o 100 tá depois do 1. Eu vou explicar mais ou menos por quê. Porque esse número aqui, ele é um número centena. E o número que representa que esse número é uma centena é o número 1. Então, sempre depois do número que vem representando a centena, a gente coloca o 100. E esse número aqui é um número que representa a dezena. Então, a gente não vai colocar o 100 depois dele. Vai colocar o 100 depois do 1. Então, ele vai ficar 127. E assim vai ser com qualquer outro número. Outro exemplo é o número 540, que ele é falado assim em português, e em inglês ele fica 540. Esse vai ser sempre assim. O número que vem aqui, você vai sempre colocar o 100 depois dele, porque ele é o número que representa que esse número aqui inteiro é uma centena. Então, não importa se você vai colocar o número 2 aqui, vai ser um 240, você vai sempre dizer 200 e depois você vai dizer o número que tá aqui, que é o 40. Então, você vai dizer 240. Vai ser sempre assim. Bom, e passando adiante, né, nós temos agora a parte do thousand, que é o 1000. Bom, para dizer 1000, 1000, a gente diz 1000. E quando você vê aqui esse número, você fica assim, ai meu Deus, como é que eu posso dizer isso? Bom, é dessa maneira. 1000, porque esse número aqui, ele que representa que esse número aqui é um número thousand, que é um número de milhar.
o 400, porque esse 4, ele está representando que esse número é uma centena, essa parte aqui é uma parte de centena. E depois, a gente só diz o 20, porque essa parte aqui é uma dezena, então a gente não precisa botar nada depois disso. Então fica 1420. 1420. Bom, nas casas dos números tem a dezena, centena, milhar e por aí vai. E nisso, por isso que no inglês a gente vai sempre botar um número e depois nomear o que ele é. Por isso que no 1 ele fica 1000, porque esse 1 ele é o número que representa o 1000 aqui. Aqui a gente vai botar 400, porque esse número aqui que ele representa aqui é uma centena. E depois a gente coloca só 20, porque 20 é uma dezena e não precisa botar nada depois. Em português a gente fala 1420. Em inglês fica 1000, que representa 1000. 400, que representa 400. 20, que é o 20. 1420. Bom, revisando, nós temos o 100, que representa centena, o 1000, que representa o 1000, e o million, que representa o milhão. E aqui, vamos. 459 fica 459. 400, porque o 4 que representa a centena, 59, porque o 59 que representa a dezena. Então, não precisamos colocar nada depois. Ok? Então, 459. E aqui é o 1000, que é o 1000. E aqui o 6, que representa o milhar, que representa o 1000. Então, colocamos 6001. Bom, com 1 milhão, essa sequência de casas numerais não é diferente. Aqui temos 8 million. Para falar o número 300, nós temos que dizer 100. 320,000. Bom, esse número, ele é o número 8.320.000 em português. E em inglês não é diferente, ele vai ficar 8.320. Aqui, a gente vai ter que dizer que é o 300, porque aqui é 320 mil. Então, a gente vai dizer 320,000. 8.320,000. 7 million, para falar os 645 mil, a gente vai dizer 645,000. Não esqueça do 1000, porque aí ele vai simbolizar que é um 1000. É o 640 mil, não pode esquecer. E por fim, a gente diz 28. 7.645,028. Sempre que você vê um número grande, você vai com calma, não fica nervoso e vai interpretando os números com calma. E lembrando dessa aula aqui, porque você não tem que ter medo, você só tem que praticar e praticar. Ouvir bastante, ler bastante, escrever bastante sobre esses números, que eles vão entrar na cabeça uma hora ou outra. Bom, gente, o vídeo acabou por aqui, né? A aula acabou por aqui, meu primeiro vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que vocês tenham entendido, né? Compreendido. E é isso, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem um vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí embaixo nos comentários que eu respondo rapidinho. E também, aí na descrição, eu vou deixar o link do Instagram do canal. E lá no Instagram, a gente vai ter um post sobre essa aula, dando um resuminho sobre o que a gente viu aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, espero muito que eu tenha ajudado vocês. Curtam, se inscrevam, compartilhem bastante. E é isso. Beijos e até a próxima.